entre aspas, enigmáticos, difíceis de compreensão. E Deus colocou em nosso coração iniciar esta série de mensagens e esclarecer a respeito das mensagens contidas na revelação. Aliás, a palavra Apocalipse, que vem do grego, significa revelação. Deus deseja revelar e preparar o nosso coração, a nossa vida, preparar a sua igreja para estes últimos dias. E por isso Deus levou João, o apóstolo do amor, a Patmos, num exílio, e ali revelou para ele, obrigado, Lisete, revelou para ele tudo que nós precisamos saber para estarmos preparados. Eu quero aproveitar e pedir para você agora olhar para a pessoa que está do seu lado, talvez na sua família agora em casa, e pergunte assim: você está preparado para o que está para acontecer? Você está preparado para as surpresas que virão nestes dias? Sim ou não? Mas é para estar. Eu sei que nós, humanamente falando, nós não estamos preparados. E por mais que achemos que estamos, a realidade é que quando estamos confrontados com a realidade do fim, nós trememos na base. Porque, vez por outra, encontramos pendências em nossa vida, não estamos satisfeitos com a nossa vida espiritual. Eu vou ser bem sincero com você, isso é bom. Isso é bom. E quando você não está sensível, não está preocupado, isso sim é uma preocupação. É importante que você se sinta instável. Que isso, pastor? Escândalo. Um pastor, por exemplo, pode ficar instável. Um pastor não é humano como você? É importante, sim, que nós nos reconheçamos frágeis, instáveis, limitados diante das realidades espirituais, porque desconhecemos muito do que somos e do que nos envolve. A palavra de Deus, no capítulo 6 de Apocalipse, traz para nós a revelação de 7 selos. E é interessante perceber que em Apocalipse existem 3 séries bem definidas de julgamento que se sucederão em grupos de 7 elementos, como agora os 7 selos, depois as 7 trombetas e depois as 7 taças. São momentos que ocorrerão em dias de fim e não necessariamente estarão acontecendo uma após as outras, mas que poderão estar ocorrendo concomitantemente. Que palavra difícil, né? Ao mesmo tempo, e assim, todo um cenário apocalíptico irá preparar o retorno do Messias, do nosso Senhor Jesus. Yeshua, a salvação de Deus para nós. Estes fatos ocorrerão, e é claro, há muitas linhas de interpretação, há muitos teólogos que se debruçam e questionam e apontam, mas eu quero que a igrejinha do coração tenha em seu coração a leveza
sem apegos a muitos dogmas e religiosidade e algumas interpretações conflituosas, mas que entenda que nós estamos vivendo os dias do fim. Isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo os dias do fim. E a partir do versículo 1 do capítulo 6, o apóstolo João vai dizer assim: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada, concedida, uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. Queridos, os cavalos e os cavaleiros do Apocalipse, nós precisamos entender estas figuras de linguagem que nos apontam as ações de Deus, no controle de Deus, das coisas que ocorrerão nestes últimos dias. E este texto nos esclarece algumas coisas muito importantes. Eu gostaria que, se você pudesse anotar, ou se você tem acesso ao grupo, eu já compartilhei, já está ali no grupo dos slides, mas que você entendesse algumas palavras-chave deste texto. O primeiro é a palavra selo. Existia um livro que nos céus está sendo aberto, e João vê este livro, e agora o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro de Deus. Jesus, o Messias. Ele tem autoridade para abrir este livro, e este selo significa algum assunto secreto está ali contido. Então, necessitava de uma chancela, de uma garantia. Este selo só podia ser aberto por alguém digno de abrir. E este que abre é o Cordeiro. Por isso você lê no primeiro versículo: o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. E aí entram em cena cavalos. Cavalos. E o que significa cavalo na linguagem apocalíptica? Cavalo significa força. Não necessariamente um animal. A gente, claro, logo liga, e as imagens que você recebeu, as imagens que vêm à nossa mente, é um príncipe sentado montado num cavalo. Isso tudo é muito natural, e de imediato a gente interprete literalmente. Mas é importante que você agora entenda o que está por trás da figura do cavalo. E o que está por trás da figura do cavalo é a velocidade, é a força da ação. Cavalo também nos traz o conceito de veículo, a forma com que acontecerá será por um veículo. E entenda também que cavalo ele é conduzido, ele é manipulado. O cavalo é uma ação controlada. E depois você também recebe outra informação, como coroa. E coroa significa reino, governo, autoridade. Depois, mais tarde, você vai ver outros cavalos. E o cavalo branco, primeiro, representa vitória. O cavalo vermelho, guerra. O cavalo preto, fome. E o cavalo amarelo, o
cor de um amarelo esverdeado significa morte. Mas hoje nós ficaremos atentos ao cavalo branco. Diz aqui o texto que João vê que há uma ordem vinda do céu, um dos 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes são seres angelicais, são querubins que estão a serviço do Deus eterno, e este primeiro vai dizer vem, ou seja, há uma autorização da parte de Deus, Pai, para que entre em ação o cavalo branco e o seu cavaleiro. Vamos agora separar o cavalo do seu cavaleiro. O cavalo branco, quem é este cavalo? Quem é esta figura que agora está em ação? Uma ação autorizada, mas que esta ação é controlada. Este cavalo representa, segundo a revelação que ali chegou, o Espírito do Messias através da igreja. Anote aí. Este cavalo é a ação de Deus através da sua igreja. É interessante porque a participação da igreja neste contexto apocalíptico é apresentada como uma realidade poderosa. Não um templo, como hoje estamos nesse templo tão bonitinho, né? Nosso templo da Ivana Figueiras, tão organizado, mas a igreja que somos nós. Agora, algo precisa ser dito aqui, e que normalmente nós recebemos como informação que eu sozinho sou igreja. Isso não é verdade. Nós somos igreja enquanto estamos juntos. Aliás, o Senhor Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. A igreja somos nós, pessoas redimidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Somos sim um organismo vivo, como aprendemos numa lição da Escola Bíblica há dias atrás. Você sozinho não é igreja. Você sozinho é um discípulo, uma discípula de Jesus. A igreja é quando você se une a alguém. Sua esposa, sua noiva, sua namorada, seu pai, sua mãe, e você se une pela fé e fala, vamos orar juntos, vamos adorar juntos, vamos caminhar juntos. Então, esta igreja agora é chamada por contexto apocalíptico, sendo a ação de Deus, sendo o poder de Deus manifesto na terra. Nós temos uma participação forte na abertura deste primeiro selo. E a prioridade do céu, olha que coisa linda, amados. A prioridade do céu foi focar a sua igreja. Você inicia lendo o livro da Revelação, do Apocalipse, e você vê o cuidado de Deus com a sua igreja, mostrando as fases que ela passa, as realidades que ela vive. E aí você vê então as 7 igrejas do Apocalipse sendo ali extraída a característica dos dias que nós estamos experimentando. Passamos por lutas, dificuldades, por vezes andamos desanimados, e como ocorreu no contexto das igrejas da Ásia Menor, nós vivemos isso nos dias de hoje. Uma igreja que vive uma fase de apostasia, ou seja, organizações humanas que se dizem igrejas se afastando da visão do céu, do contexto do céu, querendo ser empresas, querendo ser tudo, menos igreja. Mas Deus hoje nos chama à realidade para vivermos o primeiro amor, vivermos sim entregues ao seu reino, sabendo
que a nossa história está sendo controlada, escrita por um Deus Todo-Poderoso, que não nos deixa só em meio a uma pandemia, em meio às dificuldades, em meio a perdas, porque muitas vezes perderemos. E, aliás, eu sou da linha, pastor Vanderlei, que vai entender que nos dias do fim sofreremos perseguições inimagináveis. Pastores serão presos, discípulos serão mortos. Que isso, pastor? Não vou falar o que eu estou vendo. Mas nós precisamos estar preparados e sabendo que a nossa história, este cavalo, está sendo pilotado por um cavaleiro poderoso. Este que está no controle da nossa história. Nós estamos na palma da sua mão. Ele anda em meio aos 7 candeeiros. Ele tem total controle da nossa história. Você pode dar uma glória a ele? E a partir deste momento que entendemos o cavalo branco, precisamos então perceber a revelação do cavaleiro que cavalga para vencer. Este cavaleiro está vestido de branco. É interessante, amados, que muito perto vão dizer que este cavaleiro é o anticristo. E, claro, pastor, eu preciso estudar muito para hoje afirmar para você, segundo os mais entendidos estudiosos, e o que também trouxe mais paz ao meu coração, que este cavaleiro, de fato, não é o anticristo. Este cavaleiro que cavalga para vencer é Yeshua. É o nosso Senhor Jesus. E aí, amados, nós precisamos entender, segundo a ótica da revelação de Apocalipse, capítulo 19. Então, vamos saltar e entender o que Deus tem a nos revelar a partir do versículo 11 de Apocalipse 19. Você viu que o cavalo branco e seu cavaleiro o seu cavaleiro estava empunhando um arco, o que lemos no versículo 2. Foi-lhe dado uma coroa. O arco, na linguagem apocalíptica, significa a força de alcance. Então, o arco nos revela que este poder, esta autoridade, esta batalha que o cavaleiro estará travando terá alcance acima das armas comuns, que naquela época não era a espada, era o negócio de bater. Então, o arco era para lançar. E quando então, João, a partir do versículo 11 do capítulo 19, vai nos dizer assim: então olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ou seja, este cavalo não é o anticristo, ele é verdadeiro, porque o anticristo será mentiroso, será falso. E ele prossegue, ele é responsável por julgar e guerrear com justiça, revelar a justiça do céu. Os seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. Esse manto, a revelação do manto, é
a sua santidade foi salpicada por sangue, ou seja, foi purificada. E tudo isso ele vai falando, e o seu nome é Logos de Deus, ou seja, o verbo, a palavra de Deus. Este agora está caminhando para batalhar. E diz que, no versículo 14, os exércitos dos céus o seguiam. Ou seja, o nosso Salvador, nosso cavaleiro do cavalo branco, não estará sozinho. Todo o exército dos céus o seguiu, vestidos de linho fino, alvo e puro. Isso tudo significa santidade de Deus. A roupa significa a expressão da alma. E esta alma é alvo puro, simples e poderoso e santo, montados também em cavalos brancos. Uma espada afiada saía ali da boca, ou seja, a força da sua palavra, da sua expressão, iria sentenciar, iria atingir, para ferir com ela as nações. Versículo 15. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. E em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aliás, queridos, quando estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o que nos resta fazer é adorar. Só que estes que agora se apresentam neste contexto, nesse cenário apocalíptico, vêm para batalhar. Batalhar a minha guerra. Batalhar a sua guerra. Lutar por sua vida. Porque o que nos apresenta neste final, neste contexto, é uma oposição forte, poderosa. Por isso que é importante nós lermos o versículo 17. Diz assim: avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu. Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus, a fim de comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos, de seus cavaleiros, pequenos e grandes. Queridos, este contexto aqui revelado mostra a ação de oposição à igreja. Pessoas que estão aqui envolvidas e relacionadas. Forças manipuladas, sistema está aqui em foco. São pessoas, comandantes, ou seja, exércitos de poderosos, governantes, pessoas que terão o poder da caneta, o poder da justiça, que estarão agora em oposição, tudo controlado. Vejam que todos estão a cavalo. Só que, como veremos mensagens seguintes, estes cavalos estão sendo manipulados por outro personagem, ou melhor, na linguagem perfeita português, outra personagem. Mas hoje nós estamos na ótica aqui de que Deus está vindo ao nosso socorro e estará batalhando em nosso favor. Por isso, ele diz no versículo 19, agora se você puder subir, marque este versículo. Nesse momento, vi a besta, ou seja, a força contrária e dominante deste tempo,
os reis da terra, os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele. Agora, você tiver na sua Bíblia aquele em letra minúscula, põe em letra maiúscula. Porque aquele que está montado no cavalo contra eles, contra este exército, é o nosso Salvador. Ele entra em ação, queridos, para vir com tudo. Este aqui é o cenário final, irmãos. Alguns acreditam que este cenário final é o final de 7 anos de domínio do anticristo e do falso profeta, e todo o sistema mundial que estará sob o seu controle. E este momento, Deus vem socorrer os seus filhos e filhas e levar consigo os vitoriosos da sua igreja. E diz assim: no entanto, a besta foi presa. Aqui é o finalmente a derrota de todo o mal, de toda a força maligna. No entanto, a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui, amados, é o desfecho, quando então entra em ação nosso Salvador, revela para nós a vitória final. É bonito, não é? Mas vai ser fácil? Prepare-se, então. Envolva-se com esta revelação e dedique o seu coração àquele que peleja por você, aquele que luta por você, aquele que te ama. Primeiro, ele se entregou por você, se sacrificou. Mas por conta desse sacrifício, ele nos fez seu povo, sua família, seu reino. Mas de verdade, este reino que fomos inseridos tem um rei. E este rei precisa ser rei de verdade. Que existe aquele contexto de que pessoas têm direito, mas não são de fato. Alguns pensam assim: Jesus é meu Salvador. Mas, de fato, ele é seu Salvador. Porque quando é de fato, existem consequências, existem posicionamentos, existem comportamentos que são agora conduzidos por ele. E o nosso convite nesta manhã, diante de uma revelação tão linda, parece tão fácil, né? Agora parece tão claro. Mas diante de algo tão óbvio, que é um Salvador vindo nos resgatar, vindo nos libertar de fato e nos conceder vida eterna, diante de uma revelação tão clara como esta, a nossa vida precisa entrar na mesma linha e viver um novo estilo de vida, se entregar em verdade para este Jesus que nos transforma, muda a nossa história e agora escreve um novo destino. Escreve para nós um novo desfecho. Porque há caminhos para o homem, como diz as Sagradas Escrituras, que parecem bons, mas o seu fim é a morte. Há caminhos para o homem que são bastante agradáveis, confortáveis, mas o seu fim não é o melhor. Então precisamos hoje sim nos voltarmos para este Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. De fato, fazê-lo nosso Rei. E a palavra Senhor, no original, significa dono, proprietário. Fazê-lo sim, nosso dono. E é a partir daí,
não tememos mais nada. Não ficarmos paralisados pelo medo, pelas afrontas, pelas ameaças. Ei, você está se sentindo ameaçado? Ei, alguém poderoso com você e todo-poderoso para te conduzir até o dia que ele assim desejar. Você pode ficar de pé no seu lugar? Querido, querida, deixe seu coração clamar por essa mensagem que fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida. Ouça novamente, leia novamente. Deixe a sua mente ser restaurada, curada, alimentada por esta esperança. Viva uma nova história. Porque a história da humanidade está chegando ao seu fim. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar por tua palavra, que salta aos nossos olhos nesta manhã com tanta clareza, traz esperança para a nossa alma, alegria para a nossa vida, em meio a tanta tristeza, tanta perda. Ó Deus, fortaleça a tua igreja, Senhor. Fortaleça as nossas vidas, Senhor. Queremos sim cumprir com o nosso chamado e viver para o Senhor e viver com o Senhor para sempre. Então, Pai, que agora o bálsamo do Teu Espírito venha sobre nós, nos curando, nos restaurando, nos ajudando a viver um novo tempo para a glória do Teu nome. Ó Deus, cuida da Tua igreja. Cura, Senhor Deus, os nossos enfermos, os enfermos espirituais, os enfermos físicos. Pai, cura a Tua igreja. Ó Deus, limpa os nossos olhos, limpa dos nossos olhos toda a barreira, tudo que nos impede de termos a Tua visão. Queremos ter a Tua visão para cumprirmos o Teu chamado para a glória do Teu nome. Assim, Pai, nós oramos e agradecemos por Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Encerramos hoje o nosso culto e estaremos cantando uma última canção.